Olá, seja muito bem-vindo. O episódio de hoje eu quero falar sobre algo que a gente fala muito de visualizar coisas positivas, mas eu gosto muito de falar também coisas práticas que a gente possa fazer em situações difíceis, né? Coisas que eu testei, coisas que eu li e muitas das coisas que eu falo com vocês funcionam na minha vida e eu acredito que se você troca com outras pessoas, né? E aqui é uma troca. Você aprende tanto, porque às vezes aquela pessoa já passou por uma situação que você vai passar e aprendeu uma forma de lidar com aquilo, já superou, e aí você só pega aquela dica e aplica. E eu tenho vontade muito sempre de fazer episódios assim, porque eu gostaria, né? É o tipo de conteúdo que eu gostaria de consumir e que quando eu posso eu consumo também. Eu lembro de um coach muito famoso no digital, que um dia nossos filhos ainda eram muito pequenos, né? Eu lembro exatamente a fase que nós estávamos, eles eram, né, Matias bebê, o bem pequeno. E ele comentou como que ele lidava quando um filho derrubava uma água na mesa, derrubava algo no chão. E ele falou, desde pequeno eu ensinei meus filhos para focar na solução. Então, ao invés de ficar fazendo escarcéu, como eu via muitos pais fazerem, ele falou assim, eu jogava o pano na mão deles e falava, limpa. Sujou, limpou, acabou, tá tudo resolvido, não tem problema. Quebrou, coloca no lixo, tá tudo resolvido. E aquilo me tocou muito, porque ele explicou por que ele fazia isso. Ele falou, pensa uma coisa, se for alguém na sua casa, uma visita, e derramar o mesmo copo de suco na mesa, como que você vai agir com ela? Você não ia ajudar a limpar? E por que com o seu filho você vai gritar e falar, poxa, pra quê? Não sei o que lá. Poxa, se sujou o chão, se quebrou um prato, com uma visita, como você agiria? E ele falou, você não tem que agir diferente com o seu filho, por que você vai ter esse carinho, esse respeito com alguém de fora e não vai ter dentro da sua casa? E aquilo fez muito sentido pra mim e eu aplico desde que meus filhos são pequenos. Ben e o Matias nunca viram eu brigar porque quebrou o prato em casa, a copa, até porque eu sou uma das pessoas que mais quebram. Às vezes tem alguma coisa na casa que o Marcelo fala, ai, as crianças, eu falei, não, fui eu mesmo. Então eu não tenho nem coragem. E eu aprendi com esse pai, que é coaching também, eu esqueci o nome dele, mas é um cara muito famoso. Olha que dica simples e que eu aplico em casa, foca na solução. Bem, sujou, tanto que às vezes eles olham pra mim, mas às vezes quando eles sujam, eles já meio que nem olham, levantam, mamãe, onde tem pano? Eu nem fico sabendo o que era. Eles vão lá, pegam o pano, limpam, devolvem, e eu acho maravilhoso. E o que eu ia falar é que às vezes a gente tá passando por desafios e a gente vai sempre passar por desafios, né? Jesus declarou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, nós venceremos, essa é a promessa de Deus para nossa vida. O mundo, ele é feito de aflições, ele não vai tirar as aflições de nós porque nós somos pessoas boas ou porque nós cremos em Deus, mas nós vamos vencer as aflições. E o que Deus falou muito forte no meu coração é que para cada desafio ele já colocou um escape para os filhos dele. Então, quando a gente está passando por um desafio, já tem um escape na esquina seguinte. Só que nossos olhos às vezes estão tão focados no negativo que a gente não enxerga esse escape. E ontem, na prática, Deus me mostrou isso e eu pude entender isso. Porque eu estava fazendo meus filhos dormirem no ritual do sono. Só que ontem teve a presença da avó aqui em casa, que foi uma novidade, eles ficaram muito agitados. Então eles foram dormir um pouco mais tarde, o banho que não foi no horário que costuma ser à tarde, foi logo à noite. E aí aquela agitação foi bem diferente. E na hora de deitar na cama, eles estavam dando muito trabalho. E quando a gente fica sem paciência, né, a gente quer logo que as crianças façam algo, a tendência é a gente ficar muito ríspida, né? E eu tenho praticado com eles um respeito maior, uma atenção maior porque eles têm falado e tem dado muito certo. E aí nesse dia eu falei, eu sei porque eu vou ficar ríspida daqui pra frente, porque eles já acenderam essa luz mais de 15 vezes. Gente, levantava, acendia, ia me buscar água, ia no banheiro. Aí o Matias, no meio da noite, resolveu brincar de Lego. Ligou a luz e começou a brincar no chão com Lego. Então, assim, são tantas coisas que acontecem que podem tirar a nossa paz, mas aí eu lembrei de uma coisa, tá? Esse é meu desafio. A rotina deles mudou, por isso que eles estão agitados, não estão querendo dormir. Mas eu tenho um escape. É como se Deus falasse no meu coração, segura firme, não precisa ficar acelerando ou brava, porque amanhã de manhã, se você estiver muito mal, muito cansada,
de hoje, você pode tomar um tempo para descansar. Eu permiti você ter esse tempo. Eu, graças a Deus, trabalho de casa. Quem conhece a nossa trajetória sabe. E hoje eu tenho essa oportunidade que por muitos anos eu quis ter e não tive. E eu não estava usando esse escape que Deus permitiu. Ó, você tem um desafio, seus filhos não estão dormindo, você vai dormir tarde. E você acorda muito cedo, então você já sabe que você vai ficar cansado. Mas se realmente o cansaço te for insuportável, descansa. E eu falei, é verdade, eu tenho uma restrição, gente. Eu sempre falo pra todo mundo, e pior que é verdade, mas eu vou quebrar isso, que eu não consigo dormir sem ser à noite. Então tem gente que assim, depois do almoço, de manhã, e em outros horários, consegue deitar e descansar. Eu não sei se é algo já que eu coloquei que eu não consigo, então eu não consigo. Mas eu falei, tá, mas eu posso tentar. Ficar às vezes 30 minutos deitada, eu posso, mesmo que eu não durma. Se eu estiver muito cansada, sabe, aquele estresse, né, que a nossa vida às vezes nos causa. E eu entendi, para cada desafio há um escape. Então eu quero te falar hoje, nessa manhã, para cada desafio que você está vivendo, já existe um escape que você não está enxergando. E quanto mais profundo a gente olha, quanto mais rabugento a gente fica com o desafio, menos a gente vai enxergar o escape. Então eu quero que você amplie sua visão hoje. Não importa o desafio que você está passando, Deus foi muito claro. Para cada desafio haverá um escape. Então, para cada desafio que você está passando, olha, porque em volta já tem um escape pronto. Você só precisa acessar e usar. E você vai conseguir ficar mais tranquilo para suportar e para superar esse desafio. Eu desejo que você faça um excelente dia.